Olá amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. RBCO 11, é cilada ou oportunidade? Pessoal, primeiro, antes de qualquer coisa, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se você veio aqui para que eu responda se é cilada ou oportunidade, eu não vou responder. Então, não assista. Se todos os vídeos dessa série que você quer assistir é só para saber se a minha resposta é cilada ou oportunidade, eu não vou responder. Por que eu não vou responder? Porque eu apenas apresento os dados para vocês, dados que são públicos, faço leituras e vocês chegam às suas próprias conclusões. Eu não vou de maneira nenhuma induzir vocês a tomar decisão se isso é uma cilada ou se é uma oportunidade. Então bora lá, vou apresentar os dados para vocês e vocês me dizem o que vocês acham. E é assim todos os vídeos dessa série. Eu não digo se é cilada ou oportunidade, até porque pode ser para mim cilada e para você pode ser oportunidade. Cada um tem o seu objetivo de investimento. Bora lá. RBCO. Por que a galera está me perguntando muito se ele é cilada ou oportunidade? Simplesmente porque ele está atualmente pagando um provento de 42 centavos, que dá um dividend yield de 0,84%. Para um fundo imobiliário de lajes corporativas é um dividend yield alto. Ele está com a cotação de R$ 50,18 e um PVP de 0,50, ou seja, ele está 50% mais barato do que o seu valor patrimonial. Aí as pessoas me perguntam, isso é cilada ou oportunidade? Antes de ir para o relatório gerencial, quero ainda mostrar aqui alguns dados do Fundos Explorer, porque ele traz algumas tabulações interessantes. Quando a gente volta aqui a 2019, a gente oscilava bastante. O fundo é novo, é de 2019, mas oscilava bastante aqui os proventos. Mas vocês podemos ver aqui que em março foi 64 centavos, fevereiro 88, R$1 em janeiro, 72 centavos, 84 centavos antes. Aí depois veio a pandemia, ele estava aqui com 55 centavos quase que constante, e depois caiu o provento, ficando agora em 41 centavos devido às últimas vacâncias. E se você ver aqui o histórico de vacância, que também tem aqui nesse site, Fundos Explorer, a vacância dele lá em 2020, aqui quando ele estava pagando 55 centavos, estava em 34%, e agora ele está com a vacância chegou a 42%, 39% de vacância é a última vacância dele, 39%. Vamos olhar aqui o relatório gerencial. Ele é gerido pela RB Capital. Vamos apresentar o administrador BRL Trust. O fundo é de julho de 2019, eu considero isso novo, tem um pouco mais de 2 anos para um fundo de investimento imobiliário. Essa cor clara aí não ajuda muito, mas tudo bem. E ele tem uma taxa administrativa de 1,5 sobre o patrimônio líquido do fundo. Vamos olhar as letras pequenininhas? Porque essas letras pequenininhas são... Porque é o seguinte, em cima do patrimônio líquido do fundo, então se o imóvel, se tiver vacância, se tiver o que, eles continuam recebendo o financeiro deles lá. A administração e a gestão. Observando o mínimo de 15 mil, sim, sem prejuízo no disposto assim por meio. Então é em cima do patrimônio líquido do fundo. Não é em cima do valor do mercado. Então o fato do preço estar abaixo no mercado, a gestão nem a administração não vai trabalhar em prol disso, porque eles estão recebendo no caso, o valor patrimonial da cota aqui, ó, R$100, eles estão recebendo R$1,25 aí todo ano de taxa de administração. Características do fundo, eles falam que no relatório gerencial traz o momento do mercado, tá? Vou deixar isso aqui para depois, até porque eu já fiz a leitura do relatório gerencial. Eu quero mostrar isso aqui. O edifício Morumbi, durante os meses foram percebidos sinais de reaquecimento de mercado. Então eles estão contando que vai gerar umas boas locações no edifício Morumbi, com o aumento do número de consultas formais de corretores e realizações de visitas potenciais locatários ao edifício. No gráfico comparativo do desempenho do ativo de classe A, ele é um classe A, tá, gente? Ele não é um AAA, mas pelo menos é classe A, demonstrando a taxa de ocupação da região. Então, a taxa de ocupação da região onde ele está, Shukri Zaidan, é 82%. E ele está com a ocupação
de 38%. Então ele está com uma vacância muito grande nesse edifício, então ele pode melhorar. E o preço do edifício Morumbi por metro quadrado está R$ 75,00 e o preço na região pedido R$ 69,00. Então ele é um pouquinho mais caro que a região, o preço por metro quadrado. O edifício Birman, ele tem só 4, então tranquilo para a gente ver. O edifício Birman, que ele tem também, está um preço na região de Santa Amário é R$ 58,00 e o preço do edifício Birman R$ 51,00 por metro quadrado. É mais barato, é 59 a região e ele está 51 por metro quadrado o preço. A média da região de ocupação 47% e o Birman está com ocupação de 51%. Então ele está com ocupação maior que a média da região. Então essa região do Birman aqui, pessoal, é uma região de Santa Amaro, é uma região que tem muita vacância. Já a região do Morumbi, ele está com uma ocupação muito pequena perto da média. Então aqui pode mais facilmente chegar perto da média, enquanto aqui eu já não vejo muita diminuição nessa vacância não, já que a média da região é alta. Aí tem o edifício Rashid Saliba. O metro quadrado da região da Paulista, R$ 88,00 por metro quadrado e ele está cobrando R$ 76,00 por metro quadrado. A ocupação da região da Paulista está em 83% e ele está com ocupação de 84%. Então ele está na média também de ocupação. Mas de acordo com a retomada da economia, a média da ocupação vai subindo e ele vai levantando também, então pode-se também ter melhorias nisso aqui. E o último edifício é o edifício Corporate Alamedas, que está a média de ocupação na região dessa região da Paulista os 83%, o mesmo 83% aqui, e ele está 100% locado, ele não tem vacância. Ele está 100% locado. O preço por metro quadrado desse edifício é R$ 101,00 por metro quadrado, enquanto a média da região é 88, então ele está mais caro que a região e esse edifício Corporate Alamedas, ele é 100% locado para um grande escritório de advocacia. Aí aqui o resultado de modo geral. E vou voltar aos edifícios porque o resultado a gente viu no relatório. Então nós temos aqui na Avenida Paulista, outro na região da Paulista, dois na região da Paulista, um na região de Santa Amaro, onde aqui a vacância é grande, e outro aqui na região de Sucre Zaiden, que a vacância é bem menor e que o fundo está tendo. Então o que o fundo vai ter? No edifício Morumbi, conseguir melhorar a vacância para poder chegar lá, para poder melhorar de modo geral o resultado do fundo. Então, o grande problema que esse fundo está tendo, a meu ver, vacância alta em imóveis, porém todos os imóveis na cidade de São Paulo. Aqui tem, para a gente ter uma ideia da carteira de modo geral, o edifício Morumbi, que é o que está com a maior vacância, ele é 24,1% do fundo imobiliário, do valor do fundo imobiliário. Então ele acaba importando bastante na vacância de modo geral. O fundo tem uma alavancagem do edifício de 57 milhões, que eu considero perto de um patrimônio, um ativo de 443 milhões de reais, um passivo de 65 milhões de reais, eu considero uma alavancagem mais ou menos saudável, em menos de 20% dos seus ativos. Então é mais ou menos saudável essa alavancagem que ele tem na sua carteira. Então aqui estão os 4 edifícios dele. Esse aqui ele realmente é pequeno, mas está 100% locado. O Rashid com boa possibilidade de diminuir a vacância, o Birman também, e o Morumbi, que talvez seja um pouco mais problemático para diminuir a vacância, porque a região dele é já uma região de vacância um pouco maior. Então tem 3 muito bem localizados e um outro que é a localização só realmente com a verdadeira retomada da economia para poder melhorar. Aqui está o patrimônio líquido do fundo de modo geral. E como é que estão os prazos médios de locações? Aqui 42% acima de 36 meses, 16% 15 meses. Então tem vários prazos aí
e, de modo geral, as locações, as receitas por locação, por vencimento do contrato, 2031, 19%, mas temos aqui vencendo em 2021, tem vencendo em 2022, 2023, por isso que o pessoal fica um pouquinho com o pé atrás. A distribuição de percentual de receita dos imóveis por ano de revisional, então nós temos revisional de 28% esse ano, 21% ano que vem, 24% ano que vem. O pessoal também observa tudo isso, que pode acontecer que principalmente aqueles imóveis que estão com a média do metro quadrado muito acima do valor de mercado, talvez nas revisionais possa revisionar para baixo. E os índices de reajuste, 52% a IGPM, 42% a IPCA, 6% não tem correção. Pulando aqui. E aqui tem o setor de cada um dos inquilinos. No Alameda Corporate é jurídico. No Rashid Saliba é logístico, é saúde, é tecnologia, é editora, é e-commerce. No Birma, comércio, consultoria e tecnologia. No Morumbi, indústria apenas. Apenas indústria. O mapa mostrando melhor assim onde estão os edifícios é o ponto 1, ponto 2, ponto 4 e ponto 3. Onde o Morumbi aqui no ponto 4, aqui no ponto 3, ponto 3 você tem aqui perto o Parque Buller Max, o Parque Anhanguera, o J, cadê o J? J aqui, Parque Anhanguera. Ele realmente assim, Avenida Paulista aqui, esses dois primeiros muito bem localizados, esses dois primeiros imóveis, o Corporate Alameda e o Rashid Saliba. Então eles são muito bem colocados, mas não são AAA, vocês sabem que os AAAs têm uma velocidade maior. Pessoal, problemas que esse fundo tem, vacância. Esse fundo tem de problema é vacância. Os prédios são bonitos, são bem, eu considero todos bem. Olha esse aqui, o Rashid Saliba, muito bem localizado, bonitos prédios. A questão é, quando é que vai? A Avenida Paulista aqui, o Saliba é só fazer a curva, então ele é praticamente na Avenida Paulista. Muito bem localizados, acredito que, de modo geral, a vacância, aí a pessoa tem que acreditar. Aí vamos lá. Eu vou definir para vocês se é oportunidade ou não? Não sei, cara. Não sei se é oportunidade, não sei se é cilada. Cilada eu vou dizer que eu acho que não é. Mas talvez nunca termine essa vacância e ele continue com esse provento o resto da vida e o preço continue mais ou menos nessa faixa de preço atual que está. Então, eu não consigo concluir para vocês se é cilada ou oportunidade. O que eu posso dizer é, esses são os imóveis bem localizados. O passivo do fundo, ou seja, a alavancagem do fundo é um pouco menos de 40%, perdão, pouco menos de 20% dos seus ativos é o passivo. Então tem uma alavancagem em cima do fundo e possivelmente vai continuar tendo, porque diante do preço de mercado que está atualmente, não vai fazer uma subscrição tão cedo. E assim eu concluo, sem dizer para vocês se é oportunidade ou cilada. Quem tem que concluir é vocês, depois de todos os dados que eu apresentei a vocês. Grande abraço a todos, deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima.